galerinha, hoje eu vim inspirada nesse livro que eu li recentemente. Eu gostei tanto dele que eu quero falar mais um pouco dele com vocês, eu quero aprofundar um pouco mais na história dele. E eu acabei montando uma lista também inspirada nesse livro sobre outros livros de YA com temáticas muito importantes e que eu acho que é necessário que todo mundo leia. E eu espero de verdade que vocês se inspirem nessa lista que eu criei aqui e criem outras listas com livros semelhantes, temas importantes que nem esses, aqui nos comentários, pra gente expandir mais ainda essa seleção de livros. Hello galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos ao De Livro em Livro. E hoje a gente vai falar de algumas coisas bem sérias, mas também vamos falar disso no meio de histórias incríveis, com uma seleção de livros muito especial que eu separei aqui pra vocês. Eu particularmente considero o conteúdo aqui do De Livro em Livro um conteúdo pra todo mundo. Eu tento fazer tudo de uma forma bem descontraída, bem divertida, bem informal, porque é algo da minha personalidade falar de livros assim, falar de coisas que eu amo dessa maneira. Mas eu sei, eu tenho consciência de que grande parte do meu público é jovem. E eu particularmente amo ler YA. E eu acho incrível como livros jovem adultos, livros YA, abordam temas tão importantes e tão sérios de uma maneira leve e ao mesmo tempo que explicam muito bem aquilo ali, que faz você refletir realmente sobre aquele problema. Como eles pegam tabus, sabe, sem medo de falar sobre isso, e eles colocam mesmo no meio da história. E é uma discussão sempre muito aberta, muito honesta e de uma maneira muito simples. Mas não é por causa disso que ela é rasa. E eu realmente gostei muito desses livros. Então vamos começar falando aqui do livro que me inspirou a criar essa lista, que foi Cores Vivas, da Patricia Lawrence. Esse livro aqui foi publicado pela Dark Side, dentro do selo Dark Love. E a edição é incrivelmente maravilhosa, tanto por fora quanto por dentro. Aqui a gente segue um pouco a história do Marlon. O Marlon, ele tem 16 anos e ele vive no subúrbio da Inglaterra. A família dele é uma família que passou por muitas dificuldades, porque o irmão dele era metido em gangues, sabe? Ele era gangster, ele era metido com tráfico. Eles perderam o pai quando eles eram bem jovens e agora ele só tem a mãe pra cuidar dos dois. Então a mãe do Marlon totalmente é arrasada por tudo que aconteceu. Faz o Marlon prometer que ele nunca vai se envolver com gangues, nunca vai se envolver com drogas, com tráfico, com nada, que ele vai estudar, conseguir um futuro bem mais tranquilo do que o futuro que o irmão dele teve. Um menino que planeja muito o futuro dele, um menino inteligente, e ele realmente não quer se envolver com nada disso. Até que ele acaba indo num encontro com uma menina que ele tinha um crush nela fazia um bom tempo, e algumas coisas aí acontecem e ele acaba sendo envolvido numa confusão do caramba, sendo suspeito de assassinato, suspeito de tráfico de drogas, com pessoas de gangue atrás dele, atrás da família dele. E ele fica no meio dessa confusão sem saber exatamente como ele entrou nela. Ele fica tentando ajudar as pessoas, se ajudar, ajudar a família e conseguir sair disso tudo sem ter que se envolver em coisas pesadas, em coisas ruins. Tentando manter a essência dele, tentando manter a promessa que ele fez pra mãe dele, sendo que tá muito difícil, porque todas as pressões de todos os lados estão fazendo o possível para que ele se enfie cada vez mais na lama, sabe? E eu acho que ele é um livro muito importante e tem uma discussão muito séria aqui em como, às vezes, por mais que a pessoa queira se manter de uma maneira, o ambiente em que ela se encontra dificulta muito que ela leve uma vida honesta, que ela tenha outras possibilidades, sabe? Em como o tráfico de drogas e como as drogas são destrutivas, em como família é realmente muito importante, mas a sua essência e a sua vontade, sabe, sua predisposição de fazer o que é certo é mais importante do que tudo. Em como é importante você ter alguém de confiança na sua vida para que você possa levar os seus problemas sem ter medo de ser questionado e duvidado e colocado à prova o tempo todo, sabe? Você poder dizer os seus problemas sem que alguém fique te apontando o dedo pra você, sabe? E que quando você não tem isso, uma luz, um guia ou alguém pra você se apoiar, você fica completamente perdido. E como às vezes você se deixa levar pra caminhos que você jamais queria percorrer, tudo na tentativa de agradar, de pertencer e de fazer parte de uma coisa que as pessoas não te receberam de braços abertos quando você tentou pela primeira vez, sabe? Mas como é muito mais importante do que ser aceito pelos outros, é você manter a essência de quem você é e ser aceito por si mesmo. Então, gente, eu tive um pequeno probleminha com esse vídeo, então tive que dar continuidade a ele em outro dia. Então cá estou agora para montar a listinha de livros. Continuando então com preconceito, injustiça social, violência também, eu separei aqui 2 livros que abordam um pouco de cada coisa.
coisa, sabe? E o primeiro deles é Daqui Pra Baixo, do Jason Reynolds. E esse livro aqui, ele é diferentão de tudo que eu já li, porque ele é todo escrito em versos. E cada frase dele é praticamente um soco na sua cara. Vou ser muito sincera com vocês. E o livro, ele meio que te obriga a parar e a refletir, a pensar sobre o que ele tá falando, respirar fundo pra você voltar a ler o livro depois. E apesar dele ser em versos, ele é um livro extremamente completo. Eu não senti falta de nada. E o que era uma preocupação minha antes de começar a ler o livro era achar que eu ia sentir falta de alguma coisa na história por ele ser em versos. Mas isso não aconteceu. É uma jornada que vai fundo no sentimento de vingança, de revolta, de que é isso, não tem mais jeito, você tem que seguir as regras, você não tem outra opção. O irmão dele é assassinado na frente dele. Existem 3 regras. As leis são essas: você não pode caguetar pra polícia, você não pode chorar e você precisa se vingar. Então ele tá lutando contra tudo isso que ele tá sentindo, contra a dor, contra a perda, contra o sentimento de revolta, de injustiça e até a raiva pelo que aconteceu com o irmão dele. E ele sente que ele precisa fazer alguma coisa a respeito disso, ele precisa vingar e honrar a morte do irmão dele de alguma maneira. Mas a pergunta que fica é: será que existe honra na vingança? E o outro livro que eu separei aqui é um livro que ele é indicado demais pelo Booktube, ele está sempre aparecendo por aqui e eu fico muito feliz por isso, porque é um livro que não importa quantas vezes ele foi indicado, ele ainda vai ser extremamente relevante, ele ainda merece ser indicado. E é claro que eu tô falando de O Ódio Que Você Semeia, da Angie Thomas. A gente vê o preconceito e a injustiça social sendo praticamente esfregados na nossa cara em cada página desse livro. E ele coloca mesmo na nossa consciência, sabe, essa necessidade, essa obrigação que a gente tem que ter de usar a nossa voz para impedir isso de qualquer maneira. Da maneira que a gente puder, como a gente puder contribuir, a gente deve fazer. E na minha concepção, essa é uma luta que envolve todo mundo. Porque isso vem de uma consciência social, sabe? Todo mundo tem um dedinho nisso, então cabe a todos nós mudarmos isso. E quanto mais vozes discutirem sobre preconceito, sobre racismo, quanto mais a gente questionar isso e bater de frente, quanto mais pessoas tentarem mudar essa situação, é melhor. 1 Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins, também é um livro que eu acho que é muito importante da gente ler. O que me fez colocar ele aqui nessa lista é o fato o Victor levantar a discussão de homossexualidade e religião. É tudo feito aqui de uma maneira sincera, de uma maneira honesta, de uma maneira delicada e ao mesmo tempo muito real. Dói o coração você ver esse personagem tentando conciliar, sabe, quem ele é e com a religião que ele tinha da família. A família dele é muito religiosa e ele fica tentando se encaixar no meio de tudo isso. E essa é uma discussão extremamente relevante, extremamente séria e que faz a gente questionar muita coisa, porque a religião, ela tá aí pra fazer a gente melhor, né? Pra fazer de nós seres humanos melhores. Só porque é diferente do usual, isso faz a gente se questionar de alguma coisa, assim. Será que é a religião mesmo que tá condenando? Ou será que são os seres humanos que estão distorcendo algumas coisas pra poder fazer caber no molde dos seus preconceitos, sabe? É um livro muito amorzinho, tem personagens secundários incríveis, é de aquecer o coração e ao mesmo tempo aborda assuntos muito importantes, né? E entrando mais pro lado de depressão, de luto, de suicídio, eu separei aqui, na verdade, 3 livrinhos, falando um pouco de cada. Eu vou começar com esse livro nacional, que ele foi muito importante pra mim e que eu desejava muito que ele existisse na época que eu era mais jovem. Eu fiz um vídeo especial aqui no canal pra esse livro e é um vídeo que eu tenho muito orgulho, porque eu fiquei com muita dúvida se eu ia publicar ele ou não, porque tem muito do relato pessoal ali e eu fiquei com medo da resposta de vocês, sabe? Porque como era uma coisa muito pessoal, quando a gente coloca assim em público, meio que você dá uma brecha para as pessoas opinarem, sabe? Então eu fiquei com um pouco de medo, mas vocês foram super incríveis na recepção desse vídeo e compartilharam suas próprias histórias, então eu tenho muito orgulho desse vídeo, vai estar passando aqui pra vocês. E o livro que eu tô falando aqui é Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo, que é um livro que entra pros meus favoritos. Ele é um livro nacional extremamente bem escrito e ele aborda um pouco de gordofobia, de depressão, de problemas familiares, de automutilação, e tudo de uma maneira respeitosa e delicada, real e intensa, porque não tem como ser de forma diferente, sendo os assuntos, né, que estão sendo abordados aqui. A personagem principal tem muitos problemas com a família, muitos problemas
pessoas assim, de se entender, de se amar e de se autovalorizar e tudo mais. E ela acaba tendo esse problema aí com a família e tendo que passar um tempo na casa da melhor amiga. Ela acaba se abrigando lá, só que ela tem um crush enorme pelo irmão dessa melhor amiga dela. Então tem um pouquinho de romance aí também, sabe? O que ajuda a dar uma quebrada aí nos assuntos tão intensos do livro. Ainda nessa de livros nacionais, esse também é outro que entrou pros meus favoritos e eu sou muito grata por ter lido ele. Ele fala um pouco de luto, ele fala muito de luto, de amizade e de você abrir o coração para novas experiências. Eu tô falando de As 10 Vantagens de Morrer Depois de Você. A autora aborda o luto aqui de uma maneira muito leve e muito bonita. Ainda mais quando a gente fala de pessoas tão jovens e de morte com pessoas tão jovens, sabe? Porque ele tem momentos muito fofos, momentos de romance, momentos de muita gargalhada, de muita risada. E é uma jornada muito bonita que a gente segue a personagem principal cumprindo essa lista de tarefas que a melhor amiga dela, que faleceu, deixou pra ela antes de falecer. Então é uma forma que ajuda ela a superar a morte da amiga, a sentir a presença dela ali e ao mesmo tempo se abrir pro mundo, já que ela era uma pessoa tão retraída. E pra terminar aqui, eu separei esse livro que eu já indiquei várias vezes aqui no canal e ele aborda bastante do suicídio, mas não na intenção de você acompanhar e de entender os motivos que levaram uma pessoa a se suicidar. Eu tô falando do livro O Último Adeus, da Cynthia Hands, e aqui a gente acompanha as pessoas que ficaram pra trás. O fato da família, dos amigos, deles não terem respostas sobre o que aconteceu. Deles não saberem os motivos, deles terem que lidar com a culpa de não ter estado lá, a culpa de não ter conseguido impedir, a culpa de você não ter visto os sinais, de conseguir seguir em frente mesmo não tendo controle nenhum sobre nada e não podendo reverter a situação. E é tudo uma discussão muito interessante e eu indico demais esse livro, mas ele é muito intenso, então eu deixo aí um alerta, tá? Na verdade, tem muitos outros livros que eu queria colocar nessa lista, mas eu já fiz alguns vídeos com temáticas semelhantes e que falam um pouco desses outros livros. Tem um vídeo que fala sobre assuntos intensos, então ele também tem livros que eu indico que falam sobre morte de uma maneira mais leve, mas de uma maneira necessária, tipo Confissões do Crematório e Como Viver Eternamente, da Caitlin Doughty. Então eu vou deixar listas de livros intensos e importantes aqui pra vocês embaixo no box de descrição. Eu só não incluí aqui pra não ficar tudo muito repetitivo, então eu tentei colocar aqui livros que eu li recentemente e que eu achei que se encaixam nessa temática, apesar de terem livros aqui que já foram citados antes no canal, mas que eu repeti aqui porque eles realmente são muito importantes pra mim. Comentem aqui embaixo se vocês conhecem alguns livros que abordam temáticas que vocês acham importantíssimas. Caso eu não tenha lido, eu quero saber, porque eu quero incluir na minha listinha. Não se esqueçam do like de vocês, todos esses livros têm link de compra aqui embaixo no box de descrição, e comprando pelo link do canal vocês ajudam muito, então por favor, se forem comprar pela Amazon, usem o link do canal. Eu vejo vocês bem em breve, beijos e até a próxima!